Caríssimos, na parábola de hoje, Cristo toma um fato que era real. Ele não inventou isso da mente dele. De fato, acontecia que pessoas inimigas na vida rural jogassem joio no campo da plantação do outro. Era previsto pelo Código Penal romano uma punição para casos assim, especificamente elencados no Código Penal romano: semear joio no campo de alguém. Porque era feito por vingança. Isso tinha sérias consequências econômicas, financeiras, para o proprietário do campo. E eu gostaria de fazer alguns comentários, levantar alguns pontos variados que servissem de consideração. São alguns pontos um pouco simples, mas que são ligados mais à nossa vida cotidiana. A primeira coisa que eu gostaria de remarcar aqui é a paciência com que o dono do campo lida com o problema que lhe veio. A serenidade e a tranquilidade diante de um problema que chegou até ele, sem que ele tenha ido atrás. Ele lida com a coisa sem atos precipitados, sem movimentos intempestivos, sem comentários infelizes. Ele constata um fato. Ele reconhece que é um mal. Ele vê as pesadas consequências que aquela maldade lhe traía. Econômicas, certamente. Incertezas maiores do que o habitual quanto ao futuro da sua plantação. Perda da produção, menor crescimento do trigo, prejuízo na qualidade final do produto, maior trabalho dos empregados, etc. Mas ele não perde o domínio de si mesmo. Ele reflete e, surpreendentemente, ele julga que a melhor conduta é a de esperar. E ele tem razão. Talvez muitos já tenham ouvido, o joio, ele tem raízes que se enroscam com as raízes vizinhas. Arrancá-lo seria pôr tudo a perder. As outras plantas vão sair junto, porque as raízes estão enroscadas umas nas outras, debaixo da terra. É impossível separá-los manualmente. É necessário pensar em alguma outra coisa. E a maldade que ele sofreu não o faz perder a serenidade de juízo. Como dizia um dominicano que eu conheci, a pessoa age com a serenidade, com a lucidez que a raiva dá. Ele não fica num estado de espírito que impeça a lucidez de raciocínio. Ele não toma a opção de arrancar tudo de uma vez para deixar claro para o inimigo dele, seja quem tenha sido, que ele é contra aquilo. Ele espera. A sua conduta mostra que ele não age objetivamente, levando a coisa para o lado pessoal. Ele analisa o problema real, o que é possível fazer. Ele não leva para o lado pessoal na hora da conduta. Ele sabe que foi feito contra ele, por uma pessoa inimiga. Mas ele não deixa essa ofensa alterar a razoabilidade do raciocínio dele. Ele certamente é uma pessoa muito mortificada no amor próprio dele. Lógico que ele sente aquilo, mas com serenidade. Dói, lógico que dói, mas com serenidade. Isso é uma característica do progresso na vida espiritual. Isso é um bom indício. Tem tanto indício falso, enfim. Um bom indício, isso vem com os anos, é de que, com o passar do tempo, as nossas misérias ou as ofensas que recebemos ou as dificuldades da vida doem mais, mas elas são mais serenas. Ele é alguém que tem, então, o espírito, o amor próprio mais mortificado. Ele é alguém que sente, lógico, que foi feito por inveja contra ele, mas ele leva com mais serenidade.
E isso só vem com mortificação. Mortificação da estima por si mesmo. Senão, as pessoas perdem o juízo. Isso tem que ser uma meta. Eu não posso deixar de falar, eu tive que fazer um trabalho na faculdade sobre um diálogo de Platão. E Sócrates vai morrer, de maneira injusta. Protágoras, esse sofista horrível, está aí, solto, né? E Sócrates, que fez um bem enorme para Atenas, está sendo condenado. Essa é a revolta de Platão no diálogo. Mas o diálogo é muito bem escrito. Protágoras e outros sofistas, né? E Sócrates é engraçado, ele está no final da vida dele, falta poucos instantes, poucas horas. Quem sabe talvez 1 hora só, para ele morrer. De maneira injusta. E ele conversa com os amigos dele mais próximos. Platão não está. Provavelmente porque ele estava tão indignado, tão inconformado, que se ele estivesse lá, ele passaria mal. Ele fica em casa. Ele dá uma desculpa de que ele não podia ir, infelizmente. Óbvio que ele está assim, abaladíssimo, né? Então, dentre os amigos de Sócrates, Sócrates se refere, numa certa hora do diálogo, a 2 pessoas. E ele fala assim: não é verdade que o papel principal da filosofia é de nos preparar para a morte? De que um verdadeiro filósofo, ele morre constantemente todo dia? De que a filosofia... Bem, nós não somos só filósofos, somos católicos, né? Nós temos algo a mais, temos a revelação sobrenatural. Ele não tinha. Mas veja até onde ele chegou sem o sobrenatural, de maneira explícita na vida dele. E nós que temos somos uns medíocres, essa é a verdade. Ele falava assim: um verdadeiro filósofo morre todo dia. E por isso eu recebo a morte com muita serenidade, porque eu esperei por esse momento a minha vida toda. É agora que eu realizo de maneira iminente tudo o que a filosofia me ensinou. Saber morrer. E para isso, eu dei tudo por tudo. Parece Santa Afonso de Ligório, né? Largar tudo, perder tudo para ter tudo. Santa Afonso de Ligório antes do tempo. Bem, não precisa exagerar, mas veja a grandeza de alma dele. Eu larguei tudo por tudo. Por isso eu morro tranquilo. Eu não fiz a filosofia por erudição. Eu fiz como princípio de vida. Eu moldei a minha vida a partir do que ela me ensinou. Eu dei tudo por tudo. Um verdadeiro filósofo mortifica os seus afetos. Um verdadeiro filósofo não vive para comer e beber e para os prazeres sensuais. Ele usa essas coisas só na medida do necessário. Não mais que isso. É fantástico. Ele não leu os evangelhos. Nem tinha como. Mais que 300 anos antes de Cristo. É assim que nós devemos viver. Se os pagãos falavam isso, quanto mais nós. Sócrates era uma pálida sombra de Jesus Cristo, mas não tem a menor dúvida. Além disso, tudo o que ele falava não era verdade. Ele falou algumas tolices, alguns erros de filosofia. Mas vejam a grandeza de alma dele. Um verdadeiro filósofo mortifica suas paixões. Ele não vive para comer e beber e para os prazeres sensuais. Uma coisa assim que salta aos olhos é que do começo ao final do diálogo, quando falta assim poucas horas para ele morrer, o que seria de se esperar? Que ele falasse muito. Agora que eu tenho que explicar o máximo que eu posso para os meus alunos, porque depois eles não vão me ter mais. Ele é o que menos fala. Ele mais reflete no diálogo do que todo mundo. E ele fala, não é verdade que se nós virmos um filósofo que na hora da morte não a recebe com serenidade, então ele foi alguém que passou a sua vida se preocupando consigo, não com a verdade? É fantástico. Bem, é assim que esse homem vive. Por isso ele leva as coisas com mais serenidade. Porque ele é alguém que se mortificou todo dia. Quando alguém fez uma bela cachorrada,
ele leva as coisas com tranquilidade. E tem muitas ocasiões na vida da gente ir se treinando nisso. Ninguém nasce pronto. Pouco a pouco a gente vai se treinando. Segundo ponto. Gostaria de insistir nisso. Ele simplesmente constata o fato. Aconteceu. Paciência agora. Não tem nada que eu possa fazer para fazer com que, num estalar de dedos, o campo volte a ficar limpo de novo. Agora não tem mais volta. Agora é necessário lidar com a coisa daqui para frente. E a vida é assim. A verdade é que nós trabalhamos muito e os resultados são frequentemente muito menores do que seria de se esperar. É assim a vida. Quem se rói por dentro por causa disso não entendeu a vida. A vida é assim. Ela exige um esforço enorme para pouco resultado. Deus já tinha sido claro com Adão, que ele ia trabalhar e trabalhar, ia ser penoso e até ia produzir espinho. A vida é assim. Isso é o normal da vida humana depois do pecado original. É colher pouco com dificuldade. Na educação dos filhos é assim. Educar aluno é assim. Pega o exemplo, eu vejo, algumas vezes refleti aqui na escola, né? Essas crianças entram com 4, 5 anos. Elas vão sair, se Deus quiser, com 18. É muito tempo. É muito tempo. É todo dia. Das 7 da manhã até depois do meio-dia. Uma análise constante dos professores, um monte de coisa que eles nem imaginam que eles estão sendo observados. E eles vão aprendendo as coisas, mas com uma lentidão, os melhores alunos. Eles aprendem as coisas, mas com uma lentidão que é espantosa. Depois de muito esforço, errando muito, se um pai visse que o filho está com algum problema na escola, e se ele se espantasse, ele não entendeu a natureza humana. A inteligência humana é assim. Mas São Tomás, nas obras mais novas dele, em relação às antigas, ele muda de opinião. As obras posteriores de São Tomás, ele algumas vezes retrata certas opiniões dele. Sobre a natureza do sacerdócio, por exemplo, o que é o caráter sacerdotal, o sacramento do sacerdócio, né, da ordenação. Ele não via tudo com clareza desde o começo. E ele que disse uma vez, perguntaram para ele, mas qual foi a maior graça que Deus te deu? Ele falou, a de sempre ter compreendido tudo que eu li. Que graça é essa, né? Acho que só ele teve isso no mundo. Eles ainda vão sair com 18 anos da escola com lacunas enormes, com muitas falhas. Eles ainda não vão sair prontos. Depois de 14, 15 anos na escola, 5 dias por semana, 5 horas por dia, é muito tempo. A inteligência humana é assim. A vida é assim. Com dinheiro é assim. É com dificuldade que nós ganhamos dinheiro. Depois de um longo prazo, e quando nós investimos rende pouco. E com esforço, isso é normal. No convívio com as pessoas, os parentes sobretudo, elas demoram para melhorar. É assim. É assim. Os sacerdotes com os fiéis, eles demoram para melhorar. É assim. Os seminaristas demoram para melhorar no seminário. É assim. A vida é assim. Para que talvez, sim, tenha muito esforço depois para acontecer alguma coisa que acabe tudo. Ou muito do que foi feito, ou muito do que se tinha de esperança. Uma vez, outro lugar, outra época, né? Por acaso, eu encontrei a moça no metrô, em São Paulo. A multidão ia entrar por causa da baldeação e eu fui obrigado a ir para o centro do vagão. Né? Tinha que sair da porta. Aí tinha uma moça do meu lado, ela me cutucou assim e falou, o senhor é padre? Eu sou. Ah, porque eu estava precisando conversar com algumas coisas, tenho algumas dúvidas, etc. E nós começamos a conversar. Depois eu tinha que ir embora, porque chegou minha estação. Eu falei, pega meu número, depois a gente conversa. Ela começou a conversar comigo na paróquia. Na primeira conversa, essa conversa se estendeu durante meses, né? Uma vez por semana. Na primeira conversa ela gostou muito e falou, padre, eu vou voltar. Eu falei assim, olha, ótimo,
né? Mas eu vou te avisar do seguinte, vai aparecer um rapaz na sua vida. Ela regalhou os olhos desse tamanho, assim. Ela não entendeu direito, assim. Ficou meio espantada, achou que era um negócio meio gratuito, assim, que eu estava falando, sabe? E aí, ela foi embora para casa. 10 da noite, ela me mandou uma mensagem. Padre, meu ex-namorado me ligou. Como é que o senhor sabia? Ela dispensou ele, né? Eu falei assim, filha, eu já vi isso acontecer várias vezes. Várias vezes. Ela se encaminhou bem, tudo acabou bem no final. Mas quantas vezes eu não vi isso acontecer? O inimigo do homem joga cisânia no coração das pessoas. O demônio não consegue suportar ver uma pessoa que começa a retificar a vida dela. Ela não era ruim, hein? Mas óbvio que ela ia aprender mais. Terceiro conselho que eu dou, que é consequência disso, e é a última consideração que eu faço por hoje, né? Abram sempre bem os olhos. As pessoas, elas tomam muito pouca cautela na vida, sobretudo no que diz respeito às questões da alma delas. Mas muito pouco mesmo. Caríssimos, há pessoas que são ruins. Isso admite graus. Mas há pessoas que se aproveitam de nós para tirarem proveito. Elas não estão preocupadas nem o mínimo em nos fazer bem algum. Quando a mãe de São João Bosco estava morrendo, ela falou para ele: filho, tal e tal e tal e tal aluno do oratório são muito bons. Eles vão te ajudar sempre. Mas toma cuidado com fulano de tal. Ela nomeou ele. Depois ela disse, em relação a 2 irmãos, fique atento. O que eles querem é tirar proveito da tua generosidade. Ela não era maldosa. Jesus Cristo avisava os apóstolos contra pessoas assim. É normal, faz parte da vida. Quando eu era jovem, né, tinha 12, 13 anos de idade, né, até depois, né, os meus pais me alertavam de muitas coisas. Desde antes já. Meus pais falavam: filho, cuidado quando você for para a faculdade. Tem moça que é bonita na faculdade, mas depois você vai saber que ela sai com um homem casado por dinheiro. E ela vai te enganar. Não confia nas pessoas sem conhecer quem é a família. O que ela faz da vida, onde é que ela mora, quem são os pais, onde é que trabalha, se usa drogas. A pessoa vai te colocar em fria. E depois você vai ter que se virar sozinho. Meus pais, eles não eram nem um pouco exagerados nos conselhos, mas cuidado com mulher, certas mulheres. E as moças devem ouvir isso dos pais também em relação aos homens. Tem mulher que quer um homem para se escorar, depois coloca o fulano em fria, inferniza a vida dele, depois casa com seu melhor amigo ainda. Eles tinham razão. Eles tinham razão. São pessoas que semeiam todo tipo de mal na vida da gente. Eles não estão nem aí para o nosso bem, para a nossa honra, para a nossa honestidade, como é que nós vamos estar amanhã ou não. É necessário ter cuidado. Vocês vejam que, coitados, os funcionários desse senhor aqui do campo, eles, lógico que estavam preocupados, e não foi assim, estritamente falando, culpa deles. Mas o inimigo veio semear a cisânia no campo quando eles estavam dormindo. O mais prudente ali teria sido o dono, que talvez nem previsse, coitado. Fala: olha, é o seguinte, eu sei que essas coisas podem acontecer, então a gente vai organizar uma espécie de vigília. Vocês vão ficar vigiando por turnos, até que eu esteja seguro que ninguém vai semear nada. Talvez tivesse sido mais prudente se tivesse evitado grandes dores de cabeça. É necessário tomar cuidado na vida. Porque grandes problemas podem ser evitados com pequenas precauções. Cuidado com namoros. Eu dei esse exemplo dessa moça, né? Mas não começar a namorar sem conhecer antes quem que é a família, o que faz da vida, onde é que mora, quem são os pais, quem são os amigos, onde é que trabalha, se usa drogas, se mente para você, se te esconde coisa. A pessoa vai te colocar numa fria uma hora.
É necessário conhecer a índole da pessoa. É mais do que esse ou aquele fato particular. É uma questão de retidão de caráter. O caráter da pessoa. Jesus Cristo, ele escolheu pessoas dentre o grupo das pessoas, daqueles que tinham bom caráter, boa índole. A coisa era tão reta que Judas, mas na frente deles, eles não viram até o último instante que era ele que estava traindo Jesus Cristo. Eles eram tão inocentes que Jesus Cristo falou: um de vós vai me trair. E ele falou: sou eu. Que loucura. A pessoa jamais pensou em fazer nada contra Jesus Cristo, perguntou: sou eu. Tamanha era a retidão deles. Desconfiava até de si mesmo. É necessário testar a índole da pessoa antes de se comprometer com alguém. Quando vai para a faculdade, não fazer amizade rápido. Esperar umas semanas. No trabalho. É necessário tomar cuidado. O joio foi semeado aqui quando eles dormiam. Lógico, o dono que tinha que ter organizado as coisas. Ele talvez nem imaginasse que pudesse acontecer no caso dele. Mas se eles tivessem vigiado, não tinha acontecido. Portanto, fico por aqui, cautela sempre. Tá? Serenidade e tranquilidade sempre na hora de lidar com os problemas da vida. O melhor jeito de piorar é sempre tratar as coisas com afobação. Esse é o melhor jeito de piorar. Mas vigiar, se acautelar e lidar com as coisas, tais como elas são, com paz, serenidade, tranquilidade sempre, isso evita muitos pecados, faz muitos bens e faz a vida mais feliz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.